Olá pessoal, meu nome é Mário, sou professor da ETEC e hoje eu vou mostrar para vocês como manipular as variáveis globais, como utilizar uma tabela e como utilizar a variável que é um tipo incrementador. Bom, vamos lá. Na última videoaula nós aprendemos a mexer com rádio group e rádio button, onde o usuário, a partir dessas opções, ele vai fazer uma operação. Então ele coloca o primeiro valor, coloca o segundo valor, seleciona uma opção e clica em calcular para aparecer o valor. Bom, qual que é a ideia agora? A ideia é que a gente armazene esses valores que o usuário vai colocar aqui, né, nos conteúdos, e também a operação dentro de uma tabela. Para que a gente consiga usar isso, nós vamos aqui na palheta e vamos procurar lá embaixo, tem um item chamado tabela. Bem legal. Então nós vamos pegar a tabela e vamos arrastar para dentro do nosso formulário. Feito isso, né, vamos deixar do tamanho aqui do formulário para ficar, né, visível. Feito isso, o que nós vamos fazer? Já colocamos ela aqui dentro. Nós vamos alterar o nome da variável. Vamos alterar o nome da variável. Então, toda tabela por padrão vai se chamar TBL. Então vamos clicar com o botão direito na tabela. Alterar nome da tabela, né, alterar o nome da variável, e vamos colocar TBL valores. TBL valores, certo? Então, cliquei com o botão direito e alterei o nome da variável. Agora, eu vou clicar com o botão direito novamente na tabela e vou mexer no conteúdo da tabela. Bom, qual é o tipo de conteúdo que eu vou mexer? Primeiramente, eu vou mexer nas colunas, porque eu preciso saber qual é o valor que eu vou armazenar em cada coluna. Lembrando que toda coluna começa pelo 0 e vai seguindo essa linha subsequente. Então, a primeiro título, ele vai se chamar valor 1, que é o primeiro, né, o primeiro título, o primeiro conteúdo da tabela da coluna. O segundo vai ser guardado o sinal, que é a operação que o usuário selecionou. O terceiro, eu vou colocar o valor 2 e no último o total. Total. E aqui o valor 2 que eu vou arrumar. Bom, se eu quisesse inserir mais linhas, era só eu clicar aqui no inserir, tá certo? Agora eu vou excluir essa linha que eu acabei de inserir, essa coluna, perdão, que aí ele vai colocando mais colunas aqui na minha tabela. Aqui nas linhas, eu vou acrescentar mais um pouquinho de linhas, porque quando ele chegar no final da linha, ele dá um erro. Depois a gente vai aprender uma forma para que a gente não precise manipular a partir dessas linhas aqui. Então a gente vai colocar aí 7 linhas, tá certo? E aqui na parte da coluna vamos deixar valor 1, sinal, valor 2 e o total. Bom, aqui ficou a nossa tabela. Ficou bem legal, né? Temos aí o valor 1, temos o sinal, e temos o valor 2 e temos o total. E agora, como a gente vai manipular ela? Como é que uma tabela funciona? Primeiramente, eu preciso saber que ela vai precisar armazenar um valor, e ela precisa saber em qual coluna e em qual linha você quer colocar esse valor. Então, para isso, a gente já sabe quais são as colunas, porque as colunas são fixas, que é a 0, a 1, a 2 e a 3, que é o valor 1, sinal, valor 2 e o total. Só que a linha, a gente não sabe, por quê? Toda vez que o usuário clicar em calcular, ele tem que acrescentar uma linha nova. O que nós temos de fixo é só a coluna. Então, para que a gente alterne as linhas, nós vamos precisar usar um incrementador. O que é um incrementador? É um valor onde a gente vai sempre acrescentar 1 a um determinado valor ou a uma determinada variável. Para isso, nós vamos clicar 2 vezes no botão calcular. Né? Aqui está o código que a gente fez na última aula sobre rádio button. Né? Aqui nós temos aqui as opções que o usuário tem quando ele seleciona soma no rádio button, subtração, multiplicação ou divisão. Tá? E aqui o resultado. O que nós vamos fazer? Aqui no comecinho do código, onde a gente criou o nosso formulário, nós vamos criar uma variável chamada int i igual a 0. Essa variável vai ser uma variável global. O que é uma variável global? Ela pode ser usada em qualquer lugar do meu código.
Então, toda vez que o usuário clicar no meu botão, eu vou acrescentar 1 a essa variável i. Então, ela sempre vai ter um valor acrescentado, né? O valor de 1 acrescentado à variável. Também vou criar uma variável aqui, embaixo da declaração das variáveis, né? V1, V2 e o T, uma variável chamada sinal. Igual a null. Não vou colocar valor nenhum nela agora. Vou só colocar o valor quando o usuário selecionar um dos radio button. Então vamos imaginar que o usuário selecionou o radio button soma com iSelected. Então ele selecionou o soma. Então a variável sinal vai ser igual a soma. Certo? Então, e isso vai acontecer com os outros também. Se ele selecionar a subtração, aqui vai ganhar o sinal de menos. Se ele selecionar a multiplicação, aqui vai ser selecionado, né, o asterisco. E aqui, se ele selecionar o divisão, vamos colocar a barra. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os valores, que seriam o valor de V1, o valor de V2, o sinal e também o T, correto? Que é a variável que recebe o total, né, de acordo com a opção que o usuário selecionar, dentro da tabela. Para isso, nós vamos colocar o nome da tabela, TBL, né? Vamos apertar o Ctrl espaço, né? Para aparecer o TBL valores, que foi o nome da variável que a gente deu, ponto set value AT. Aqui no primeiro campo, ele pede qual é o valor que eu vou colocar. Como a gente lembra, né? Como está aqui na tabela, o primeiro valor que eu quero colocar é o valor 1 e o segundo é o sinal, né? Então vamos colocar aqui o V1, que é essa variável aqui, certo? Essa variável aqui. Agora a gente precisa informar qual é a linha e qual é a coluna. Então o que vai acontecer? Nós vamos colocar o i, que ele vale 0, certo? Então, na linha 0, em qual coluna que o valor 1 está? Na coluna 0 também, que sempre começa do 0. Então vamos colocar aqui na coluna 0, que ela é fixa. E vamos fazer isso com os demais. Então, primeiro é o valor 1, vamos apertar Ctrl C aqui, Ctrl V. Agora vamos colocar o sinal. Ele vai para linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Vamos colocar o valor 2. Valor 2, que ele vai para linha 0, que é o i, coluna 2. E o total, que é o t, que vai para linha 0, que é o i, coluna 3. Tudo bem, professor, eu já entendi que ele sempre vai para a linha 0, mas eu quero que ele vá para a linha de baixo. Lembra que o i sempre vale 0? As colunas sempre vão ser essas mesmas, 0, 1, 2 e 3. Só que aqui a linha sempre é 0. O que eu vou ter que fazer? Utilizar um incrementador. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 1 sempre que o usuário clicar na variável i. Então eu vou colocar i mais mais. O que significa isso? Toda vez que o usuário clicar no i, o i é acrescentado de 1. O i mais mais nada mais é do que isso aqui, ó. I recebe o valor que ele tem mais 1. É isso que está por trás do i mais mais, tá certo? Então vamos colocar o i mais mais aqui. Vamos apertar Shift F6 para ver o que acontece. Shift F6. Vamos colocar o valor 1, né? O valor 2. Vamos clicar na operação e clicar no botão calcular. O valor vai ter que aparecer aqui e todos esses valores aparecer aqui também. Aqui, pessoal, ó, o valor 1 é o 3. O sinal que ele escolheu é o soma, porque ele escolheu o radio button soma. O valor 2 é o 4 e o total é o 7. Tudo bem? Se ele clicar, selecionar outro valor, clicar no outro sinal, coloca o valor, coloca o sinal, valor 2 e o resultado. E assim ele vai fazendo até ele chegar no final das linhas. Tá certo? Ele vai colocando até ele chegar no final das linhas. Tudo bem? Bom, por hoje é só.